Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre algo muito importante para o seu negócio, que é você entender com quem é que você está falando. Eu sei que muitas pessoas acabam passando batido por esse assunto, mas essa é a base de tudo, a base do seu negócio, a base para que tudo dê certo. É você falar com a sua persona, é você ter alguém que você tem em mente sempre que você tem uma mensagem para falar na internet. Eu vejo que muitas pessoas começam o negócio delas online, né, com todo o gás, com muita motivação, com muita força de vontade, começam a trabalhar duro, elas começam a produzir conteúdo, mas o conteúdo dela acaba não ficando muito estratégico. Por quê? Porque falta essa clareza, porque ela define um público-alvo em vez de definir uma persona. Então as pessoas que definem um público-alvo, não que o público-alvo ele não seja importante, ele é importante sim se você vai fazer um anúncio. Por exemplo, vou fazer um anúncio para mulheres de 25 a 45 anos, por exemplo, que moram na região de São Paulo e que gostam de doces, né? Então assim, esse é um público-alvo. Mas qual é a diferença da persona? A persona é totalmente diferente. A persona, você está falando apenas com uma pessoa. É uma pessoa em mente que você tem. Então não é mais de uma pessoa, é uma só. E você sabe exatamente quais são os problemas, quais são as necessidades, quais são as dificuldades dela. Quando você fala com essa pessoa, ela percebe através do seu vídeo, da sua mensagem, do seu conteúdo, que você está falando especificamente com ela, porque você está falando sobre os problemas dela, você está falando sobre os desejos que ela tem, você está falando sobre sonhos, você está falando sobre a situação na vida dela hoje. De repente ela é uma mulher casada com uma filha que mora em São Paulo, por exemplo, quer montar um negócio online. Ela é uma empreendedora, mas ela não sabe por onde começar. Se essa é a sua persona, você sabe que ela está meio perdida, que ela precisa de clareza, e você precisa começar a trazer algumas perguntas para poder segmentar ela, para poder ela se identificar no seu conteúdo. Por exemplo, você pode começar perguntando: você é uma empreendedora que tem dificuldade na criação de conteúdo? Sempre que você para na frente do computador ou do seu celular, você fica parada pensando: não sei o que eu falo, não sei o que eu crio, né? Falta de criatividade, né? Fica olhando para a folha de papel em branco e acaba não saindo nada. Então você acaba se conectando muito com ela por essa pergunta, porque se ela for uma pessoa que ela tem a dificuldade de criar conteúdo, por exemplo, ela vai se identificar com a sua pergunta. Da mesma forma, são os desejos que ela tem. De repente ela tem desejo de ter a liberdade financeira. E aí você tem que perguntar o porquê. Por que ela quer isso? Por que ela quer essa liberdade financeira? Ela quer essa liberdade financeira, vamos dizer, porque ela quer ajudar com as contas de casa. Ela quer ajudar o marido, ela quer sentir que ela ajuda, que ela é uma pessoa que consegue ser independente profissionalmente, ser independente financeiramente. Ela não fica mais acordada pensando nas contas, sabe? Ela não fica pensando: eu não posso gastar com isso mesmo que eu queira porque meu cartão tá com o limite estourado. Você entende? Então ela tem todos esses problemas, e aí quando você fala sobre as soluções que ela quer, que é, por exemplo, chegar, dar uma olhada na conta dela do banco, né, olhar o saldo e ver que tá positivo, e ver que ela conseguiu pagar as faturas do cartão de crédito dela, né, que era uma coisa que estava deixando ela preocupada. Você entende? Que agora você tá falando com alguém bem mais específico, bem mais definido. Você está falando com uma pessoa, você não está falando com o público inteiro. Não, você está falando com uma pessoa que é a personificação de um público maior. Existem mais pessoas com aquele problema? Existem mais pessoas com aquele problema. Mas na realidade você tem que direcionar para uma pessoa só. Que se você falar vocês isso, vocês aquilo, você acaba não sendo específica. E se a sua mensagem ela não é específica, se você não está falando apenas com uma pessoa, você fala para todo mundo, e quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Quem fala para todo mundo, a comunicação dela é fraca. E é por isso que ela não consegue converter em vendas. Porque sempre que ela vai conversar com alguém, ela não tem clareza de que tipo de pergunta que ela deveria perguntar para aquela pessoa, para que ela se identificasse naquela situação. E quando ela se identifica naquela situação e ela entende que você conhece os problemas dela, o que acontece? Ela naturalmente ela vai te colocar como autoridade, como alguém que pode ajudá-la, como alguém conhecedora daquele assunto. E aí fica muito mais fácil de você converter a venda quando você de fato entende quem é essa pessoa. Mas quando você não entende,
fica muito difícil. Você entende? Faz sentido para você? Então, assim, eu queria listar algumas perguntas que você pode começar para você ter clareza sobre essa persona. Então, as perguntas são, tá? É um checklistzinho, são perguntas básicas que são, por exemplo, quem é o seu cliente ideal? Quem é a sua persona? Ela é mulher? Ela é homem? Qual é a idade específica dela? E você dá um nome para ela, tá? Dá um nome para ela. A minha persona, por exemplo, ela se chama Márcia. Ela é uma personificação do meu cliente dos sonhos mesmo, sabe? O cliente que eu sei que eu posso ajudar. Então a minha comunicação ela é totalmente voltada para essa persona. Então da mesma forma é você tem que ter clareza dessa persona, porque senão a sua comunicação ela fica fraca e você precisa fortalecer cada dia mais essa comunicação, especificar, se posicionar para que as suas personas, né, que faz sentido, que é a personificação daquela uma pessoa que você está falando, elas cheguem até você. Existem várias, né, daquelas pessoas que têm aqueles mesmos problemas, mas você vai falar apenas com uma pessoa, você entende? E aí, qual é a segunda pergunta? Qual é o objetivo dela? Qual é o grande desejo que ela tem? Qual é esse grande objetivo, né? O que ela faz atualmente? Qual é a rotina dela, o dia a dia dela, né? Ela acorda cedo, ela acorda tarde, né? E aí você vai direcionando cada vez mais detalhes para essas perguntas. Cada pergunta dessa. Então, a primeira foi quem é o seu cliente ideal, dê um nome para ela. Qual é o objetivo dela, o grande desejo que ela tem, o sonho dela. O que ela faz atualmente, qual é a rotina dela. Segundo, quais são as dificuldades dela hoje. Quinta pergunta é o que ela pensa, o que ela fala, o que ela ouve e o que ela sente. E vá fundo nisso, porque você vai tocar aí em emoções. E a gente sabe que vender é a base, né, de emoções. Então você precisa tocar nas emoções da sua persona. A última pergunta é: como o seu produto pode ajudar a sua persona? Como esse produto pode ajudar? Por que o seu produto é o melhor para poder ajudar ela a solucionar os problemas que ela tem, resolver e chegar até a solução, o grande desejo, o grande sonho que ela tem. Então você precisa de muita clareza para você trazer cada vez mais detalhes para essas perguntas, para que a sua persona ela esteja clara, assim como a sua comunicação também fique clara como um cristal, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e te vejo nos próximos. Até mais, tchau, tchau!